O Mala começa on fire, com um lindo homem em cima de uma bela moça. Ele insiste para que ela não se vá, mas ela reforça que precisa ir embora. E me diz, que lugar que você precisa ir, porque aí é o céu. O belo homem ainda assim insiste, pega o pulso da garota e o beija gentilmente. Olha esse cara, mano, cara lindo. E ele segura a mão dela insistindo outra vez. O guarda grita o número de presidiário de nossa protagonista. Ela acorda com frio, sobre 4 paredes escuras e sim, ela está numa cela de prisão. Nossa protagonista se desespera, mas logo tem certeza de que tudo não se tratava de um sonho, e sim real. Acontece que nossa protagonista possui o corpo de uma figurante que aparentemente nem participa da história original. Ela até compara o começo da prisão com outros começos que as gatas nas outras obras simplesmente começam no luxo. Ela aparentemente transmigrou para um romance de tragédia mais 18, mais 19, perdão, em que a história original seria uma tal de Francia, que seria aprisionada pelo seu pai em Cambracan, que é a prisão onde eles estão, e uma noite perambulando por essa prisão ela encontraria um lindo homem. O protagonista gostosão que apareceu no começo, o Rick Dorian von Herning, eu espero que tenha falado direito e bonitinho. Aqui explica que a família Herning, do Rick Dorian, tem um poder que é transmitido por gerações e gerações, mas aqueles que não conseguem controlar acabam indo parar nessa prisão de Cambracan, perdão. Quem não consegue controlar esse poder fica aprisionado nessa prisão até que encontre alguém que possa controlá-lo. E isso deve acontecer porque a geração Herning gera pessoas com poderes de fera, poderes que são incontroláveis mesmo. Um poder que foge das mãos de qualquer um, não é de todos os integrantes pelo que eu entendi, mas alguns familiares, conseguem controlar e outros não. Então, resumidamente, quem soltar o Rick Dorian fica com ele. E além disso, recebe uma noite de prazer, uma noite muito boa. Mas é claro que nossa gulosa também vai querer o vilão sexy e criar um puta triângulo amoroso. Então, sem mais 20 páginas de explicação, a história principal de nossa protagonista se inicia em Cambracan. Eu não consigo falar isso. A protagonista estava jogando cartas com o guarda. E também não me pergunte como é que uma prisioneira consegue sair de boa da cela. Ela ganha, e Hans, o guarda real, deixa nossa querida protagonista andar por aí, porque ele acaba recebendo umas propinas dela. E como a história principal do romance ainda não tinha começado, e Rick Dorian ainda está tranquilo com esse poder dele, ainda controlado, podemos dizer assim, a guarda não é reforçada na prisão. A protagonista então, ela aponta para uma cela e pergunta se pode entrar. O guarda nega, mas é logo subornado outra vez com um Marlboro. Ela pega a chave e antes de entrar na cela, o Hans pergunta como que a protagonista conseguiu bebida, cigarro, produtos de tão alta qualidade. E ela só responde numa cena linda que o patrocinador desses rolos dela é o irmão mais velho, que eu não sei quem é, não me pergunte. A protagonista entra na cela e o lugar tá completamente acabado, decaído. Ela encontra um homem caído e já se assusta com a beleza fora do comum de Rick Dorian. O cara é gostoso mesmo, o cara é foda. Ele mesmo acorda, olha até nossa protagonista e... late? Que porra é essa? A prota se assusta com esses latidos. Rick Dorian também é Therian? Ele continua latindo animado pela visita. E a protagonista até acha estranho a fera que estava aprisionada ali. Ela fica pensativa e percebe algo preso ao pescoço de Rick Dorian. E quando ela se aproxima lentamente para tocar, Rick Dorian fica furioso e avança sobre ela. Por sorte, havia um escudo mágico que manteve preso o cachorro/homem. A protagonista fica até meio puta, que quase havia sido mordida, mas volta a pensar se o que causou aquela reação não teria sido a restrição no pescoço dele. O Rick Dog late irritado, e nossa protagonista pega uma vara e oferece ao cachorrinho. E sem putaria, tá? Por favor, eu tô trabalhando. Rick Dorian aceita e ainda morde, fazendo com que nossa protagonista se sinta na obrigação de retirar o pedaço de pau da sua boca. Vocês entenderam, né? Tá bom? Ela faz uma troca, chamando a atenção do Rick Dorian até 2 bolinhas fofas. E quando ele se interessa, ela finalmente consegue retirar o pedaço de pau da boca dele. Só que ele avança sobre ela outra vez. E acabou, meus amigos. Sem muita enrolação. Back in here. Rick Dorian levanta o braço da protinha, encara e morde. Rick Dog se assusta por algum motivo e pergunta o que a protinha teria feito com ele.
Por que ele tá assim, mano? Ele tá desse jeito. Vocês sabem o que eu quero dizer. A Prota entende tão pouco quanto a gente e Rick Dorian afirma que essa teria sido sua primeira vez? Que? Será que é porque, tipo, foi criado algum vínculo de mestre e servo? Mano, eu tô um pouco confuso, sinceramente. Rick Dorian revela que foi a primeira vez que ele mordeu alguém daquele jeito. Novamente, a Prota fica sem reação e se pergunta que porra tava acontecendo ali. A senhorita pergunta se Rick Dorian conseguiu se acalmar. Ele diz que só estava um pouco surpreso pela sua primeira vez. A Protinha respalda o quão zoado é o Rick Dorian sair falando dessa primeira vez desse jeito. E o Rick Dorian continua com mal entendido, enquanto a Protinha só conclui que, tipo, tá tudo mal explicado mesmo. O cachorrão dá um olhar abandonado, mas logo desanima, mostrando que sua personalidade é mais introvertida e inocente. A Prota pede desculpas e, emocionado, Rick Dorian revela que ela também é a primeira pessoa que pediu desculpa pra ele. A Prota segura os pulsos de Rick Dorian e se aproxima dizendo pra ele escutar direitinho. Sua primeira vez não importa, porque aquele gesto de gentileza vai ser natural dali pra frente. E é isso que importa. Não, foi bonito, foi um discurso bonito. Essa Protinha, ela sabe discursar, mano. É legal, velho. Rick Dorian cora, enquanto a Prota se desculpa pelo agarrão. A resposta sai de seus lábios, mas a protagonista é chamada, acabando com um momento bonitinho que o Rick Dorian fala coisa muito linda. Finalmente o nome, né, fia? 3 capítulos já sem nome não dá, né? O Hans grita que o tempo acabou e Iana precisa ir, que é a nossa protagonista no caso. Um pensamento se instaura e Ana compreende o porquê da personalidade difícil de Rick Dorian, porque ele foi deixado pela própria família numa prisão como uma ferramenta sem utilidade. Não é praticamente por isso que ele não consegue nem conversar com alguém ou que ele tá tendo essas reações, tá ligado? E a Prota vai voltar pra cela, ela vai voltar a visitar o nosso querido Rick Dorian. O cenário de um lindo castelo toma forma. Um homem abre a porta apressado chamando por seu diretor. Ele informa em alto e bom som que há um intruso na prisão subterrânea. O diretor não gosta nada da notícia, reforçando a culpa na negligência dos guardas, enquanto olha esse Marquinhos. Se o Rick Dog já tava maravilhoso, imagina esse Wagner Tomazoni aqui, viado. As ordens dadas ao serviçal era de descobrir quem era esse tal intruso naquele instante. Está ocorrendo uma festa real e... como assim? A nossa Protinha não estava presa até ontem, gente. Como assim? E Ana reflete do quão surpreendente é o tal local que ela está ser, na verdade, uma prisão. E ter um sistema de reis e nobres. As refeições extravagantes, sobremesas e diversas atividades parecem ocultar a ideia de prisão, mesmo que todos os presos estejam bem identificáveis pelas roupas que utilizam. A Prota conclui estranhando tudo aquilo e entendendo que é uma parada muito nova. Então é aquilo, né, rapaziada? Nesse mundo aí, cometer um crime é bom. Ao seu lado, 2 figuras apreciam o lançamento de uma nova fragrância, de um perfume novo, trazendo o pensamento de primeira vez até nossa Iana do que aconteceu no capítulo anterior com o Rick Dorian. Então, as possibilidades de romance com Rick Dorian são estompadas quando o dispositivo ligado ao peito, eu escrevi ao peito, mas é o pescoço de Rick Dorian, que é o selo de restrição que a gente já comentou no capítulo passado, tem uma conexão com a prisão, ficando impossível dele sair sem quebrar esse feitiço antes. E aliás, esse feitiço só pode ser quebrado pela vagabunda, pela rapariga da rota original. Um nobre chega comentando com pensativo a nossa Prota está quanto à sua soltura, possível soltura, e este é o Barão Palades, condenado por fraude. A Prota se sente um pouco ofendida e o Barão não entende, voltando ao fato de por algum motivo a nossa Protinha estar presa. Eu não sei, eu não entendi até agora porque nossa Prota tá presa, ela parece tão legal. Palades pergunta se estaria tudo bem dele se sentar ao lado de nossa querida Iana, e ela confirma. O Barão então faz um comentário que remete à beleza encantadora de nossa protagonista. E realmente, é normal essa menina não é, né, velho? Quando nossa protagonista vai cumprimentar uns figurantes que você nunca mais... Pode ter certeza, eu aposto que nunca mais vai aparecer em lugar nenhum. Mano, olha essa... Bom, até o Barão buga e fala, como assim, mano? Você é comum, seu cabelo é rosa, irmão. Seu cabelo é rosa, logo você não é comum, entendeu? Bom, Iana está a fim de encontrar algo divertido de se fazer e pergunta a Barão o que ele tem ali pra dizer, o que ele tem ali pra fazer. E ele diz que conhece um tal de Dormulitz. Mano, é Dormulitz, mas eu achei muito feio isso aqui, eu vou falar Dormulitz, tá ligado? Fica mais bonito.
que entrando na explicação, um dos 3 ducados de Dormelet é onde reside o maior vilão da novel. O pensamento sobre Dormelet traz uma reflexão de, tipo, será que vale a pena a Iana investigar os casos de família que estão rolando na lore principal, de participar da história? Fica estranho o pensamento dela, né? Ainda mais se a Iana... Bom, a nossa Iana tava querendo libertar o gatinho, mas precisa da protagonista, fica um pouco zoado, eu tô um pouco confuso sobre como que ela vai interferir na novel. Voltando ao Palades, ele fofoca sobre um rumor que o ducado de Dormelet havia comprado joias de um leilão do submundo. E entre as joias compradas tinha uma tiara de sua majestade. A protinha já conecta os pontos, mencionando que a protagonista original encontraria essa tiara na mansão do vilão. O Palades até fala que os PM do reino foi atrás dessa mansão, mas não encontraram nada. E se liga no vilão, velho. O Duque de Dormelet. Chancellor of Dormelet. Ah, é meio nomezinho, né? Bem mais legal de se falar de Rick Dorian. Porque, pô, Rick Dorian é broxa, mano. Perdão. E os nomes não. Os rumores não param. Esse cara fez muitas merdas pelo jeito. Existe um tesouro também que o Palaris comenta que é praticamente uma segunda filha do Duque. Que a Protinha já tá ligada na resenha. E na real, essa filha do Duque acaba indo de F antes da história original começar. Então, provavelmente a gente nem vai chegar a conhecer essa mina, tá ligado? Ao fim, Dormet realmente roubou a tiara. Isso mostra que a história tá se seguindo normalmente, tá ligado? O Barão tira a nossa prota da brisa e está interessado na história dela, que eu acho que é da noite com o Rick Dog. Mas antes da gente saber ao certo, a cena corta. Algo sobre encontrar um guarda aparece e nossa protinha don't give up do Rick Dog, cara. Voltando à minha parte favorita, pessoalmente. Yana pergunta se Rick Dorian gostaria de dar uma volta. E, meu, a versão tá Rick Dog, velho. Até a protinha brocha com isso. Olha, mano, o Rick Dog... O problema não é o Rick Dog ser o Rick Dog, mas ele é muito cringe, mano. Interessante que mesmo o suborno do guarda sendo cada vez maior pra ela poder visitar o Rick Dog, mano, acontece que o rank... Acho que é rank o nome, né? Se não for, foda-se. O rank não deixa ela simplesmente ir todo dia pra visitar o Rick Dog. Então, demorou uns 3 dias pra visitar e... O Rick Dog ficou puto. O Rick Dog grunhe irritado, enquanto a prota tenta se explicar, querendo saber se o Rick Dorian entende ela desse modo ou não. Desse modo, tipo, falando igual um ser humano normal, tá ligado? Aparentemente, ele entende o que ela fala. Pra dar uma animada também, Yana deu aquela mão leve nos pão e oferece ao Rick Hangry. Nossa, essa piada ficou uma bosta até no roteiro. Pela cara, ele gostou dos pão e ele, mano, bagaça os pão. É engraçado que a prota até fala, mano, pega leve na comilança, mas ele mete o foda-se e se engasga e ainda leva uma dura da prota. E que Dorian reage de um jeito um tanto... Yana aproveita e tem um good moment com Rick Dorian já humano, então ele... Aparentemente, eu não sei como é que funciona ele alternando dessas formas dele, tá ligado? Acho que ele, sei lá, alguma emoção forte faz ele virar humano, uma parada assim. E ele fica desse jeito. É desse jeito aí. Ed, que porra é essa, Ed? Ele não era pra ser o cavaleiro, o fodão? Por que ele tá gay? Que a gente concorda com a protagonista. Olha que viadinho, mano. Enfim, a prota entende que não é ela que deve cuidar do Rick Dog, até porque não dá por conta do feitiço e tal. Ela olha o quão escuro e abandonado é aquela cela, e faz uma reflexão sobre o valor que os prisioneiros de cima dão para tudo que recebem, comparando com o nosso próprio Rick Dog, que provavelmente passa fome lá embaixo. Yana comenta o estado da cela, fala sobre a grama e flores secas. Tudo uma desculpa para convidar o nosso Rick Dog para um curto passeio noturno. Porque para ela, o Rick Dorian deve ter os mesmos direitos que os nobres lá de cima. E a Yana continua o discurso e eu só queria apontar o quão boa essa protagonista é. Mano, tipo, ela é da hora, tá ligado? Ela não é uma protagonista que tipo, poder e controle, eu vou pegar todos os homens e vou controlá-los pra eles fazerem o que eu quiser. Sabe, cara, esse tipo de protagonista vagabunda. Ai, mano. Eu quero ver a outra eu tô louco pra trazer aquele outro Mauá também, aquele outro da menina lá, pô, da série que faz uma desgraça com a personagem principal. Ai, como eu tô querendo trazer. Enfim, Rick Dorian caga a proposta com uma pergunta estúpida.
Ele diz com a voz falha de que não pode ir lá fora. E Ana reformula. Se ele pudesse sair, ele sairia? Hikidorian não responde, e nossa prota entende isso com um sim. Agora, saindo da emoção, a Yana precisa fazer um plano para o guarda permitir o esquema da caminhada, porque, bom, o Hikidorian tá preso, ele não pode só meter o louco e sair. Já fora da cela, a Protinha tá pensando que reservar uma reunião com uma guarda, com um guarda para permitir o passeio é difícil, tá ligado? É difícil porque eles, além de não atenderem, muitas vezes eles só não permitem, tá ligado? Ou eles não comparecem na reunião, ou eles não permitem e foda-se. Ela chega na porta, informando o nome ao guarda. E calma lá, né, linda? Também não é assim, né? Já me manda um quadro desse, eu pego, dou umas embaixadinhas e termino o vídeo. Que quadro lindo, caralho! Porra! Uma volta com as portas da reunião já aberta, para libertar o Hikidog, para ele poder pelo menos passear uma vez ao dia, para quem não lembra. A Protinha entra e não encontra ninguém. Pelo jeito, o guarda-chefe que ela tinha chamado para reunião não apareceu mesmo. Ela se senta e, na real, filho, a reunião dela é com o diretor da prisão. E eu não faço ideia de como ela conseguiu essa reunião com o dono do bagulho. Porra, era pra conversar com o funcionário, tá falando com o CEO, viado. E fofocando sobre este homem, sobre o dono, ele participa da novel original como o braço direito de um vilão chamado Chaser, que eu acho que é o mesmo que a gente acabou de mencionar. E, meu, esse diretor, ele comete altas atrocidades na novel original porque ele tem um amor, ele tinha, né, um amor correspondido pela irmã, não correspondido pela irmã mais nova do Chaser. Nossa, a Protinha sabe de tudo sobre todo mundo, né? Que isso? O diretor finalmente arriva. E, mano, dá um ligue nesse cara. Olha o nome dele. Renegade Tous Valtez, filho. O coadjuvante da novela original e diretor-chefe de Cambran Khan. Enfim, o diretor diz que ficou sabendo que a Yana estava à sua procura. Ambos se sentam. E a Protinha tá coringando já. Ela diz que tem um pedido. O diretor pergunta qual é, e nossa Yana já começa com um discursinho questionando o tratamento justo que os prisioneiros lá de cima recebem. Mas já toma uma invertida, uma resposta seca que abre margens para interpretações sobre a superficialidade. Acho que é isso, sobre o tratamento dos prisioneiros no geral. O isolamento, ela argumenta, né, que, pô, mano, o isolamento só é justificado se o crime for sério. Tirando isso, geral, na verdade, pode passear, tá ligado? Se você não cometeu um crime sério, tá de boa, você pode andar. E toma esse argumento da nossa querida, né? O diretor confirma, e Yana prepara o terreno para falar da situação do nosso garotão Hikidorian. Nada do que a gente já não sabe, tá ligado? É dito. E o diretor confirma que sabe da situação do Hikidorian, mas que na real, ele mesmo pergunta o porquê dela tá se importando com um prisioneiro tão lamentável. Caralho, deu olhar de assassina porque é puta, tá? Não olha assim pra minha menina, não. A prota não se abala e diz que ela tá preocupada mesmo. O diretor admira essa bondade da Yana. E ela afirma sem graça que... afirma sem graça, na verdade, e adiciona ainda mais nos argumentos que o Hikidorian é como se fosse um irmão mais novo pra ela. E não deveria ser deixado daquele jeito. Nem irmão mais novo, ela não sabe nem se tem irmão mais novo, velho. Ela só aproveitou a consideração que os nobres têm de considerar parentes distantes como família. Aproveitando, ela relembra que o Hikidorian ainda não é uma presença ameaçadora na prisão. Isso foi mencionado no primeiro capítulo. E que o problema dele ser tratado como lixo na novel é por conta do Chaser ter aparecido, que provavelmente manipulou alguma situação junto desse diretor. Voltando a Ishimawá depois de muito tempo, nossa protinha está tentando convencer o dono da prisão a deixar o belo Hikidorian passear ao menos uma vez ao dia. Paramos quando na história original entendemos que ocorre um desentendimento com o dono da prisão Renade quando surge Chaser, o vilãozão do bagulho. Eu peço que permita aquele pobre prisioneiro dar um passeio. Certo, atenderei seu pedido. A prota não acredita e Renade confirma novamente. Eu já havia prometido para seu irmão mais velho e seu pai que realizaria qualquer desejo seu. A prota não tanca a resposta e pensa que tipo de pessoa seriam seu irmão e pai, que ela não conhece, até porque ela é reencarnada. Não só isso, Hikidorian no momento está destinado a ser um prisioneiro por causa de seu imenso poder, e provavelmente Renade sabe disso. Mas ainda assim, ele aceitou esse pedido como se a família da prota tivesse muita influência.
Renade diz que, já que o prisioneiro foi condenado por um crime relacionado à magia, cavaleiros de nível médio devem acompanhá-lo durante os passeios. Já que seu irmão me pediu isso especificadamente, não serei negligente. Bem, então você pode se retirar. Permita-me escoltá-la até a saída. E Rihanna, no caso a Protinha, fica pensando o que seu irmão teria oferecido. E será que o irmão dela teria oferecido ela? Espero que não. A Iana é minha. Lady Yana, mesmo que não fosse por causa da promessa, eu ainda teria atendido seu pedido, sem custo algum. Por favor, visite novamente. A porta fecha. O que será que o Renade quis dizer com isso? Volte aqui que eu te mato, vagabunda. E Rihanna vaza com o rabo entre as pernas. Ela achou realmente que o cara tava querendo dar cabo nela, mano. Bizarro. No dia seguinte, apesar de ter conseguido a oportunidade de passear, caiu uma chuva pesada, tornando os esforços da nossa protia praticamente inúteis. Meu plano de fingir ser uma senhorita virtuosa e bondosa foi arruinado por causa de Renate. Eu não esperava que ele já me reconhecesse. Felizmente, os resultados foram bons. Você vai entrar hoje também? Como sempre. Yana, hoje é um pouco perigoso, então tenha cuidado, porque o prisioneiro está gritando. Yana agradece a preocupação e ainda assim avança. Ela entra na cela e tem uma posse invadindo. Ela ouve um barulho estranho. Rick Dorian está agitado, latindo mais violento que o normal. É como se ele estivesse com medo? Rick Dorian? A prota pergunta. Um silêncio cobre o local. Pelo que parece, Rick Dog tem medo de água? Um flashback então surge. Um cachorro como você é uma desgraça para essa família. Inútil! E ficamos sabendo que se trata de um trauma, que vem desde a infância de Rick Dorian. A tortura do Grão-Duque fez o pobre garoto desenvolver medo por água, até que sua alma gêmea apareceu... Talvez você goste do som de sinos? É muito melhor que o som da chuva, certo? E a prota... Yana, eu sei que você é boazinha, eu sei que você é maravilhosa, mas você quer rola, né? Não é possível que você é tão boa com esse menino. Ela então seca nosso príncipe com uma toalha. Enquanto Yana refletia, Rick Dog ataca novamente. Ai, isso dói. Ela diz que ela não entende aquela atitude. A protinha vê uma espécie de tatuagem rosa no peito de Rick Dorian. Dizem que tem uma lenda que o indivíduo que tem essa tatuagem deve encontrar seu parceiro antes que todas as pétalas caiam. Espera, isso tá muito sugestivo. Porém, Rick Dorian estava se aproximando cada vez mais... O que tá acontecendo? Só pra que saiba, foi você que se atirou em mim. Ele fica todo envergonhadinho. A prota pensa que isso é adorável, mas bem, isso no mundo masculino tem um nome, tá bom? Eu acordei porque o cobertor tava quente. Eu não tenho medo. O que está acontecendo com esse protagonista masculino de classificação para maiores? Eu também não sei. Você parece estar bem agora. Então vou seguir meu caminho. Pera, qual é o seu nome? E nossa gata diz seu nome saindo da cela, deixando o guerreiro brutal e másculo surpreso. Alguns dias se passaram desde o evento, e a chuva continuou a cair. Parte por causa da chuva, foi uma maneira de refletir meu descuido e minha incapacidade de manter uma distância segura naquele dia. E, acima de tudo, o maior motivo pelo qual eu não pude ir foi que as cartas pararam de chegar. Quando abri meus olhos neste mundo, a primeira coisa que vi foi uma carta na escrivaninha. Ela dizia: escreva tudo o que você quiser. Ocorreu que os papéis de carta em branco chegavam regularmente. Se eu escrevesse o que queria, ele seria entregue no mês seguinte. E é revelado que essas cartas aí é tudo do irmão mais velho da Yana, tá ligado? Não tenho mais charutos pra dar ao Hans, mas as cartas que chegavam a cada 2 ou 5 dias pararam. E já fazem 12 dias que não chegam mais. Isso traz um pensamento. O irmão da prota se aborreceu dela? Ou algo pior aconteceu? O amigo da protinha, cujo nome I Forget, ele pergunta se algo vem a incomodando. A protinha nega e pergunta se o velho amigo teria uma história interessante. Você já ouviu falar na Condessa Andrea? A lady que recentemente desmaiou de histeria? Há cerca de 4 dias, acordei por causa dos gritos dela. Certo, sua histeria, ouvi dizer que era mais do que aparentava. A família do Conde Andrea foi à falência. A prota fica surpresa.
Foi isso mesmo. E tudo isso foi obra da Rosa Negra, o herdeiro do Duque de Darmstadt, Chaser Love Darmstadt. Dessa vez, ele causou um grande alvoroço. Porque o vilão da história já está sendo mencionado agora. A questão é que Conde André era o braço direito do. Bom, e aí a gente entra em outra parada que vai contextualizar. Acontece que a rosa vermelha Ernie e a rosa negra Dormant eram arqui-inimigos de longa data. Uma das famílias é do protagonista e a outra é do vilão. No caso, o protagonista é o Rick Dorian, tá? O ódio enraizado desde as antigas gerações chegou ao pico por conta do triângulo amoroso envolvendo a heroína principal. O conflito entre as duas famílias atingiu o auge quando Chaser matou o pai, serventes e amigos mais íntimos de Rick Dorian, que por acaso tinha tanto ódio quanto afeição pelo pai aborrecido. É como se o autor, na verdade, só inventasse esse monte de evento para arruinar o relacionamento dos dois. Nas palavras do velho amigo, o estimado Grão-Duque Ernie encontrou provas contra Chaser. É óbvio que o vilão sumiu depois disso, ele meteu o pé e foda-se. A Yana pensa que ele já deve estar em um lugar seguro. O tempo livre acabou. Todos, voltem. O velho amigo, preocupado, pergunta se Yana estaria se sentindo melhor. A Pratinha fala sobre a situação da carta e o amigo tranquiliza que logo mais voltaria tudo ao normal. Já na cama, sem cartas ainda. A cena corta. Corpos estão ao chão e a luz da lua é a única presente junto ao assassino. Ai, sinto falta da Yana. Grandes notícias, Yana. O responsável pela queda do Conde Andrea foi capturado e o Duque Ernie sofreu um grave acidente. Acontece que o culpado não era Chaser Darmstadt, ou talvez ele tenha incriminado essa pessoa. Conectando as coisas, quando Chaser matou o pai de Rick Dorian, ele o atingiu com um golpe pesado e em seguida prosseguiu para acabar com ele de uma vez por todas, aproveitando os ferimentos da luta anterior. Para Prota, foi isso que aconteceu. E, cara, não sei se eu falei isso, mas, mano, uma hora fica mencionando um bagulho que ela vai sair da prisão, mas ela acaba não saindo, aí você fica confuso, porque no outro capítulo ela ainda tá na porra da prisão. Minha nossa, cara. É, tá foda aqui. Aliás, é uma sorte que a pessoa por trás disso não tenha sido o Chaser. Por que isso? Bem, essa prisão tá cheia de seguidores do Chaser, portanto, se ele cometer um crime, seus seguidores causariam muito terror. O velho continua noticiando que Chaser não está mais sumido e que possui uma certa curiosidade de conhecê-lo. Estou tendo sentimentos contraditórios. Ah, você está indo embora? Sim, tenho que ir andando. E também, por que você quer conhecê-lo? Eu quero a distância dele. Entretanto, suponho que nenhum de nós terá a chance de conhecer essa pessoa. Ah, quem sabe? Você nunca sabe o que a vida tem reservado para você. É isso que a torna interessante, não acha? Na saída, ela finalmente recebe uma carta depois de tanto tempo. Curiosa, abre. Olá, Yana. Você tem estado bem, minha amada irmãzinha? Yana vê pela caligrafia que realmente se tratava do seu irmão. E para de ser linda. Eu vou pegar quem tá fazendo esses quadros solo aí, sem necessidade alguma. Tenho estado bem, ela escreve, mas senti falta de algo. E são os seus pedidos mais normais possíveis, que parece que ela é uma cracuda, mas tudo bem. As estrelas daquela noite testemunharam o manchar das mãos do vilão. Envie mais álcool pra cá, Brancão. Minha querida irmãzinha está pedindo isso. E caralho, o irmão do Prota é o Chaser ou ele tá, tipo, se fazendo? Cara, que bizarro, mano. Mano, a chuva finalmente parou. No entanto, o que a Prota tá fazendo ali, mano, de novo? Você não vai comer? É claro, vou aproveitar a comida. Obrigado. Por que eu tô fazendo isso? Aparentemente foi o próprio diretor da prisão que a chamou. Ela até questiona. Isso pertence à senhorita Yana. É um presente que chegou pra você. Meu irmão enviou isso? E de acordo com a vontade de seu irmão, ninguém aqui deve se dirigir a você pelo seu sobrenome. A Prota buga e compreende do porquê geral chama ela de Ana. Ela agradece a conclusão do pedido, servindo a todos da prisão. Eles estão agradecidos mesmo? Você é gentil, ao contrário deles. Eles são boas pessoas. E Prota, por favor, responde de um jeito que não seja maravilhoso. Ele vai se apaixonar. Você é minha. Agora que a chuva parou, o jovem prisioneiro que você mencionou deve poder sair para passear. No entanto, como eu disse anteriormente, vários guardas de nível médio o acompanharão. Está bem? Sim. O diretor sorri, assustando a Prota. Para ela, o René está putaço, por algum motivo. Então, por favor, retorne em segurança.
Sabemos que na história original, este homem se tornou uma pessoa incrível pela mulher que amava, mas também ele decaiu justamente por causa disso. Acho isso difícil de acontecer. E tá lá o René de coradinho, mano. Minha nossa, eu acho que você, vagabunda, você é minha. No dia seguinte, o clima tá tão bom. Há quanto tempo eu não fazia uma caminhada como essa? Esta é Sally, companheira de prisão da Protinha. E meu, mano, eu já tô meio confuso. A Protinha sai ou não sai dessa porra dessa prisão? Que já tá, mano, os caras mencionam e depois some, apenas. Não tem data nem hora, é isso. As duas têm uma boa conversa de mulheres até. A propósito, aquelas pessoas ali são guardas, certo? E ainda por cima, guardas de nível médio. Ouvi dizer que eles só monitoram prisioneiros violentos. Uou, e parece que ele está sendo mais arrastado do que andando. Acho que vou ver o que tá vendo lá. E a prota lá atrás, fi. Ixi. Óbvio que Ana se revolta pelo tratamento. Enquanto ela pensa, Rick Dorian olha até sua direção e disfarça. Ele me ignorou? Perguntei a um dos guardas e ele me disse que aquela pessoa é um prisioneiro de crime mágico. Pra onde ele foi? Ele fugiu. Mas por que você parece chateada, Diana? Depois de finalmente obter a permissão para passear, ele fugiu. Por que você fugiu? E não vira tomate, não. Não fiz nada ainda. Sim, isso significa que você fará mais tarde. Fazer o quê? Ela observa que Rick Dorian não está machucado. Um ponto positivo. Não precisa me contar se não quiser. Não é nada disso. Ele pega na mão dela. Por que você não tem visitado a minha cela? Terminou gay. Enfim, muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo hoje, meus amigos. Por favor, se inscrevam no canal, façam uma boa, beleza? E peço perdão aí aos probleminhas de respiração, aos probleminhas do microfone, que eu ainda não vou conseguir lidar. Mano, só compartilha, faz a boa. Se puder mandar aquele live pix, mano, você vai ser amado. Você só não vai ser chupado. Porque, pô, mano, não dá pra chupar tanta gente. Mas minha nossa, mano. Só você mandar aquele live pix certeiro, maluco. De qualquer forma, muito obrigado por vocês clicaram no vídeo hoje, meus amigos. Por favor, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. Obrigado pela atenção. Bye. Esse ano do YouTube, pra mim você é o mais Fotos de rolas grandes. Rolas.